O ponto aqui é que os milagres que Jesus operou, ou pelo menos alguns deles, são sem precedentes na história sagrada e não podem ser realizados apenas por um profeta ou por um homem de Deus, muito menos por um curandeiro. Jesus Cristo foi o único que curou doentes, perdoando-lhes os pecados cometidos, coisa que só Deus pode fazer. Também ele foi o único que cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E, por fim, ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova final de que tinha o poder sobre a morte. Eu sei que outros homens também ressuscitaram dentre os mortos conforme o próprio testemunho bíblico, mas nenhum deles, eu repito, nenhum, poderia jamais dizer aquilo que Jesus disse. Ele afirmou: "Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la." João 10, verso 18. Somente Deus tem vida em si mesmo a ponto de poder dá-la e tomá-la de novo, como disse Cristo. Nenhuma criatura teria tal habilidade. Jesus fez coisas tão extraordinárias e afirmações tão únicas que, como afirmou C.S. Lewis, popularizando um argumento de John Duncan, ou Jesus Cristo era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era o Senhor. Noutras palavras, o que Jesus de Nazaré declarou acerca de si mesmo é muito forte para passar despercebido. Raciocine novamente comigo. Primeiro, se Jesus alega ser Deus e de fato não o é, ele deve ser louco ou mentiroso. Segundo, se Jesus não é Deus nem é louco, então ele é mentiroso. Terceiro, se for louco, não é mentiroso, mas também não é Deus. Por fim, em quarto lugar, se Jesus não é mentiroso nem louco, então ele só pode ser Deus. Veja, você pode escolher uma dentre as três alternativas para Jesus: louco, mentiroso ou divino. Não existe uma quarta opção. Logo, antes de provar que Jesus era Deus, basta verificar se ele era mentiroso ou louco. Se nenhuma das alternativas forem válidas, então certamente ele será o Filho de Deus. A menos, é claro, que trabalhemos com outra hipótese, a de que o Jesus da Bíblia não seria louco, nem mentiroso, nem o Senhor, mas apenas uma lenda criada pelo autor sagrado. Em outras palavras, o Jesus da Bíblia, segundo essa tese, não seria o Jesus da história. E assim sendo, as suas afirmações acerca de si mesmo seriam apenas uma invenção dos evangelistas e não poderiam ser tomadas como uma fala de um personagem real. Sobre isto, eu posso iniciar a minha argumentação com 4 elementos muito claros em termos de produção literária mitológica ou novelística. O primeiro deles diz respeito ao estilo de literatura que os evangelhos representam. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, muito bem elaboradas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica, embelezada ou exagerada. Os especialistas em literatura clássica e mitológica percebem que os evangelhos não podem ser classificados como lendas, porque falta-lhes elementos artísticos para tanto. Por exemplo, a maior parte da vida de Jesus não é coberta por seus relatos, algo inadmissível num conto biográfico em termos imaginativos. Também devemos notar que, em termos imaginativos, a redação dos evangelhos chega a ser desajeitada. Os diálogos que traçam, especialmente no quarto evangelho, não se assemelham em nada aos bem elaborados diálogos de Platão, de Sócrates. Em segundo lugar, observo que o hiato entre a produção dos evangelhos e os fatos neles descritos é muito pequeno para que haja tempo suficiente de formar uma descrição lendária dos acontecimentos. Deixe-me explicar melhor esse ponto para você. Apesar de uma ou outra tentativa de datar os evangelhos tardiamente, boa quantidade de acadêmicos os estabelece como pertencendo à primeira geração dos crentes. Ou seja, quando Paulo disse que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso 25 anos depois do ocorrido, havia na Judéia muitas testemunhas oculares ainda vivas que poderiam confirmar ou desmentir o relato de Paulo.
Justamente por isto, as lendas tendem a se fabricar 50 anos ou mais depois do evento mencionado, a fim de que haja tempo suficiente para que a primeira geração morra e o relato ganhe contornos fantásticos. Assim, os leitores não podem mais checar a viabilidade dos fatos apresentados e fica mais fácil acreditar neles, especialmente quando se tornam lendas. Em terceiro lugar, eu aponto que, embora exista uma possível dependência literária de Mateus e Lucas em relação a Marcos, é possível dizer que os 4 evangelhos se formaram distintos um do outro, de modo que nós temos hoje 4 depoimentos acerca da vida de Jesus. Isto fora as primitivas citações encontradas em Paulo. Agora veja, em qualquer relatório jurídico, a pluralidade de fontes a testificar de um mesmo evento aumenta exponencialmente a probabilidade histórica daquele relato ser verdadeiro. E é exatamente assim que está com os 4 evangelhos. Por fim, e não menos importante, está o fato de que os evangelistas, com provável exceção para Lucas, seriam todos judeus e, como tais, dificilmente inventariam um personagem como Jesus Cristo. Veja, o seu background judaico não permitiria um personagem como Jesus. É pouco provável, para não dizer impossível, que autores judeus monoteístas inventassem e defendessem a ideia de um Messias encarnado e divino. Na verdade, nem os gregos sugeririam tal coisa. Este assunto de um Deus que se encarna, tornando-se verdadeiramente homem, era estranho tanto para judeus quanto para gregos. A tese parece forte demais para ser defendida, a menos, é claro, que se tratasse de uma história real, que não poderia ser negada por aqueles que a testemunharam. No dizer de C.S. Lewis, os seguidores de Jesus eram judeus, ou seja, pertenciam à nação que de todas as outras era a que mais detinha a convicção de que havia um único Deus, que não podia haver outro de forma alguma. É muito estranho que essa terrível invenção a respeito de um líder religioso se desenvolvesse entre o único povo em toda a terra menos passível de cometer tal equívoco. Pelo contrário, ficamos com a impressão de que nenhum de seus seguidores mais próximos, ou até mesmo os escritores do Novo Testamento, aceitaram facilmente a doutrina.